Acho que dá de compartilhar no WhatsApp 20 minutos. Não, mas quer dizer, dá, né? Mas é bem longo. São muitos segmentos. Vamos ver aqui. Vamos assim. Enquanto tá aí. Eu parei na Guerra Civil Americana. Aí é aqui, Primeira Guerra Mundial. Pode ir. Tá gravando? Tá. Beleza. Vamos ver se Aí aqui a gente entra no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que é bom a gente dar uma passada rápida. A Primeira Guerra Mundial, as táticas eram basicamente as táticas antigas. A espionagem, a cavalaria, que também era muito usada no campo de batalha. Só que basicamente a Segunda Guerra Mundial foi um choque entre o avançado tecnológico e as táticas primitivas. Então, basicamente, qual era o avanço? Metralhadoras, armas que carregavam mais rápido. O que dispensou a necessidade da coluna. Em questão de disparar, de ter a maior quantidade de baixo possível. Você não precisava da coluna, né, vários soldados juntos disparando, para ter maior taxa de acerto. Você tinha armas que atiravam com mais velocidade. Então você tinha mais chance de acertar, além dos treinos de pontaria. Então esse avanço tecnológico aqui permitiu isso. Mas existia uma tática que foi criada nos anos de 1800 que dispensava isso. A tática das trincheiras. Era um buraco cavado no chão, que você ficava dentro, acho que todo mundo já sabe, todo mundo já estudou, que impedia que você conseguisse atingir com facilidade. Então, basicamente, você usava os canhões para tentar atingir a trincheira inimiga, porque a bala tinha que subir, encurvar e cair dentro do buraco, onde estavam os inimigos. O que é muito difícil e só seria bom mesmo de fazer com um morteiro. Exato. Que os morteiros eles foram inventados para essa função. Então os soldados eles aguentavam até uma quantidade de bombardeiro que estava caindo em cima deles, bombardeiros morteiros. Claro, né? Era só fazer um teto. No Difícil não fazer um aguentava. teto. Difícil fazer um Não teto para isso. aguentava. Havia deslizamento de terra que tampava os soldados, etc. Que era uma trincheira. Saquei. Mas você tinha que aguentar. E se você sobrevivesse, um grande cuidado de fizer sobrevivência sem essa explosão, vocês iam de novo subir em forma de coluna ou de maneira dispersa, atravessar a trincheira pela terra de ninguém, vou falar isso mais tarde. Muitos morriam, aquela famosa taxa das colunas. Você entrava na trincheira inimiga, matava quem estava lá e tomava posição. Mas como estava tendo muitas baixas, foi criado os tanques. Ele era um veículo que subia no terreno acidentado, esburacado das trincheiras, muitas vezes com arame farpado, pedaços de madeira que eram feitos para impedir soldados de passarem. O tanque passava por cima e ao mesmo tempo o tanque recebia os disparos principais, porque ele era a maior ameaça, precisava ser atingido o mais rápido possível, então ele tinha a maior parte das atenções, enquanto os soldados ficavam atrás dele recarregando as armas ou do lado, porque como o tanque era o maior perigo, os disparos eram focados no tanque e não nos soldados em volta. E os soldados em volta podiam ir enquanto o tanque estava tomando tiro. Exato. Então o tanque ele serviu para ser uma trincheira, um bunker, um escudo móvel, uma forma de proteger os soldados. Como eu falei, a cavalaria era muito usada para você, principalmente espionagem. O campo de batalha ele não é unânime. A guerra na Europa não é que tinha em todo o tempo na Europa uma linha de soldados um atrás do outro, cobrindo todo o terreno da fronteira na Europa, se enfrentando de uma só vez nessa coordenação toda. O terreno era bem irregular, e quando uma parte do campo de batalha era muito avançada por suas tropas, no outro parte do seu campo de batalha as tropas estavam muito recuadas. Então basicamente era você conquistando pedacinho por pedacinho. Era um avanço muito mais lento. Foi criado dessa forma os aviões. A ideia é que os aviões eles passassem por cima, ele era uma criação recente, para ver onde tinham mais soldados inimigos, quais que era a fronteira, quantos morteiros o inimigo tinha, para saber o quanto de bombardeiro que ia dar de aguentar, se você já podia passar direto. Então os aviões foram criados para isso. Consequentemente, muitas vezes tinha 2 pilotos de aviões inimigos no ar. E eles não conseguiam se atacar. Muitas vezes pegava aqui a arma para tentar disparar um no outro, mas se eles não prestassem atenção, o avião caía, o avião pendia, inclinava. Então não era eficiente essa. E além disso, o avião não aguentava peso para armas na época. Então algumas pessoas levavam tijolo,
para aquele subir em cima do avião inimigo, um em cima do outro, e tacar o tijolo embaixo. Mentira, cara. Sim. Ou faca, ou um revólver pequeno, porque eles ficavam um avião do lado do outro, aí deixava o avião dirigido, você ficava assim. Meu Deus do céu. Então o início da guerra aérea foi bem complicada. Basicamente igual os primeiros navios. Um do lado do outro, com as pessoas tentando se atirar. Não existia aquela dinâmica do navio de carrega a torreta, levando aquela direção, atira em tantos graus, ou do avião de inclinar. Essa dinâmica toda de batalha que diferenciou foi inventada depois. Mas no início é basicamente um chão voador que você ficava com a arma aqui disparando no outro. Impressionante. Dá pra ir? Foi? Foi. Mas a Segunda Guerra Mundial destacou-se por uma tecnologia que seria muito avançada para a época. Os U-Boats. A Alemanha criou submarinos. No início, eles eram dominados apenas pela Alemanha e pelo eixo. Com os submarinos, era muito possível afundar os navios, principalmente os navios britânicos. Como os navios estavam acostumados a lutar um do lado do outro, disparando um no outro, toda a parte lateral era blindada. Os recursos, como não tinha muito, você tinha que saber administrar. Então a sua blindagem vai ser concentrada aonde? Aonde o navio é vulnerável nessas batalhas, o navio contra o navio, que era no lado. Então você focava, você não tinha muito recurso para gastar, você tinha que administrar e cuidar dos recursos. Então você cuidava de separar um pouco para cada função, organizar para cada navio existente, você ter um número suficiente de navios, você blindava os lados. Como os lados eram blindados, o casco embaixo não era. Então os submarinos não precisavam de um torpedo muito grande. Eles só chegavam, disparavam embaixo do navio, o navio quebrava e afundava com facilidade muito grande. Não existia, ninguém estava preparado para a guerra submarina. E até mesmo na Segunda Guerra Mundial, não existia um submarino disparando um torpedo no outro submarino. Era o submarino disparando um torpedo no navio, o navio jogando bombas dentro da água para tentar atingir o submarino. Um submarino via outro submarino e ignorava. Vocês dois teriam que subir no ar, ficar um do lado do outro em cima da água e usar esse canhão aqui para um disparar no outro, ou vocês na água, que nem um navio, virar de frente e disparar um torpedo no outro. Não existia guerra submarina. Somente aconteceu uma vez na Segunda Guerra Mundial, anos depois, algumas décadas depois, de um submarino conseguir disparar um torpedo e acertar outro embaixo d'água. Foi algo que só aconteceu uma vez naquela época. E isso é algo que a gente vê em filme o tempo todo. Exato. Na Segunda Guerra Mundial não tinha isso. Então isso de um submarino disparar no outro é algo muito moderno, muito recente. Naquela época o submarino ele era um navio que afundou. Ele era um navio afundado, basicamente isso. Ele lutava contra o navio, ele tinha que subir e disparar, ou ele aproveitava e afundava no casco. Submarino, quando é submarino, só na superfície da água. Principalmente na Primeira Guerra Mundial. As condições de vida de alguém no submarino eram tão ruins quanto da trincheira. Na trincheira o pessoal pegava doença, infecção, por causa do barro, de rato, etc. E aqui no submarino eram muitos homens apertados, as necessidades que precisavam fazer. Tinha um banheiro pequeno, que era mais sujo que os banheiros que a gente vai nos campuritos, lavador, nesses banheiros públicos, banheiro químico. Eles também pegavam doenças. O submarino ele tinha um estoque de oxigênio e precisava ficar constantemente subindo na superfície para pegar oxigênio. E como que eles tinham um sistema movido a, acho que diesel na época, nem lembro se era diesel ou se era carvão. Mas no submarino eles tinham um sistema de combustível que você precisava pegar oxigênio para você poder realizar a queima de combustível. Então os submarinos tinham que ficar constantemente subindo. Aí às vezes, por causa quando as forças aliadas tinham conhecimento disso, quando descobriram isso, esperavam o submarino subir para eles alvejarem o submarino com tiro. Antes, é claro, de inventar as cargas de profundidade, que era uma bomba que quando atingisse determinada profundidade na água, ela explodia, e a explosão liberaria estilhaços, pedaços de metal que bateria no submarino, ou chacoalharia a água bastante para o submarino desequilibrar. Ele pender e chacoalhar. Na Primeira Guerra Mundial também foram inventadas as metralhadoras e os rifles, com mais precisão. Os rifles eles podiam ter esses cartuchos de recarregar. Um cartucho mesmo. Ou você colocava manualmente. Existia um rifle, por exemplo, que ele era padrão, foi usado tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, que você abria ele, colocava 3 balas, você recarregava, aí você disparava, e empurrava a segunda, disparava e empurrava a segunda. Ele era um tiro mais lento, e existiam as metralhadoras que era
disparou um monte, já tem que carregar novamente. Então tinha muito, os disparos eram muito mais antigos e foram inventadas várias armas diferentes para funções diferentes. Cada arma foi inventada para uma função. Armas para atingir tanque, armas para não atingir os tanques tinham baixa blindagem, com o tempo que os tanques foram crescendo na blindagem. Armas para combate urbano, armas que eram resistentes a entrar em rios, lamacentos, né, porque às vezes o soldado tem que se esconder em rio para não ser visto. Então basicamente as armas de fogo também mudam. E aqui vem o detalhe. Guerra de trincheiras. Esse aqui é o maior questão. A Primeira Guerra Mundial só se tornou uma guerra tão longa, com tantas baixas, por culpa das trincheiras. Vocês estão vendo que essas trincheiras, elas ocupam toda a fronteira. A Alemanha, Dinamarca, França, vários países diferentes tinham fronteiras, mas apenas alguns lugares onde ocorriam a guerra tinham trincheiras. Não era todo o território, não era tudo isso aqui cercado de trincheira. Você está vendo que é só nessa área do campo de batalha que era. São duas trincheiras, no mínimo enfileiradas, vamos supor aqui para a questão didática, onde tem duas trincheiras. Aí o grupo dessa região vai lá e conquista a trincheira inimiga aqui. Beleza. Mas do lado dessa trincheira, com alguns quilômetros de distância, vai ter uma segunda, que os homens daqui vão conquistar. Então a ideia é que todos os soldados eles vão avançar em momentos diferentes ou sincronizados e conquistar a segunda trincheira. E aí a tropa desse país vai organizar um número maior de soldados que vai se concentrar na fronteira e vai realizar um contra-ataque que vai expulsar você de lá. Você pega mais soldados do interior do seu país, organiza e vai para cá. Então a guerra fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Passa para o próximo. É uma demora. Existia a terra de ninguém, porque essa terra não pertencia a nenhum território. O território terminava nas trincheiras. Esse período ficava entre os territórios, por isso terra de ninguém. Nelas tinham minas, que é o explosivo que você fez esporte, né? Resumindo, para quem não sabe, mas acho que todos vocês sabem disso. Tinha arame farpado, tinha casas que explodiram, pedaços de cimento e tijolo. Então tinha barreiras para você proteger e às vezes não tinha. Proteger. Algumas trincheiras tinham pedaços de madeira que ficavam em cima, como servindo de ponte, para um soldado passar por cima da outra trincheira. E às vezes tinham duas trincheiras aliadas, uma atrás da outra, onde a primeira coluna avançava enquanto a segunda pegava a cobertura. Se a primeira coluna não desse conta, a segunda avançava. Então às vezes ficava em coluna, um atrás do outro. Aí o que acontece? Vamos supor que você veio aqui, conseguiu atravessar a terra de ninguém, chegou na trincheira inimiga. Você mata alguns, o resto escapa. Os soldados que escaparem vão se alinhar na trincheira que estão logo atrás e preparar um contra-ataque, porque eram muitas trincheiras uma atrás da outra. Até hoje é possível você visitar o lugar e ver as trincheiras, os buracos, encontrar alguma relíquia antiga completamente enferrujada e quebrada, às vezes ossos de alguns soldados que morreram. Como eu falei, as metralhadoras foram criadas para ter uma grande taxa de tiro. Elas iam colocadas na borda das trincheiras e elas disparavam, às vezes fazendo esse movimento aqui para cobrir a maior área possível de soldados. Passa. Mas aí, como a guerra de trincheira estava demorando muito, foi criada a famosa guerra química. Já existia desde os tempos mais antigos uma guerra que envolvia doenças. Ainda está gravando? Tá sim. Por exemplo, os persas jogaram gatos, cadáveres de gato, dentro da cidade egípcias, como uma forma de causar terror, já que gato era adorado no Egito, mas também cadáveres acumulavam doenças. Então as pessoas adoeciam na época que a saúde era muito baixa. Para a Guerra Mundial foram usados gatos. Aqui eu tenho cena de um filme de Sargento Stubb, a história de um cachorro que se tornou um sargento na Primeira Guerra Mundial, salvava pessoas, já fez parte de batalhas, comandou um exército de tanques, enfim, o cachorro era o cachorro, o Stubb. Brabo. Inclusive ele tinha uma patente mais elevada que o dono dele. Então o cachorro era superior do dono. Mas o problema é que mesmo que o gato fosse atingido nas tropas do aliado, o vento poderia mudar. E se o vento mudasse, o gasto que você lançou era mandado para você. Essa aqui é uma representação, esse aqui, do Gaskov.
O gás cloro ele era muito verde. Aqui também mostrando no filme de usado o gás cloro. O gás cloro ele era tóxico como qualquer outro gás, tanto para homens quanto para animais. Que eu falei, cavalos, jumentas, burros, qualquer animal que você podia usar na batalha você usava. Até mesmo ratos. Porque às vezes você usava ratos nas trincheiras inimigas para passar doença. Os gás ele era disparado por morteiros, em maioria. Ou tinha uma válvula de gás que você abria no campo de batalha e deixava vazar e saia correndo para ficar afastado. O jeito mais seguro era no morteiro. Você carregava o gás e disparava no ar. Aí estourava. Explodia e aí a nuvem de gás ia descendo e cobrindo. Até mesmo civis andavam com máscaras de gás. Só um momento. Muitos civis eles andavam com uma máscara para se proteger, ou eles molhavam panos e passavam na cara. Porque até os civis, eles, tanto dos dois lados, podiam ser vítimas disso. E sempre existe esse vício em algum lugar nas guerras. Por mais que esteja batendo naquela região, nem sempre os civis são evacuados. Às vezes aquela região é muito essencial, às vezes simplesmente não é pensado nisso. O pessoal nem pensa, só vai lutar. Então tem vezes que é evacuado, tem vezes que não. Esse aqui já é o gás mostarda. Vou falar na próxima imagem. Nossa, mostarda é tenebroso. Já passei. Tá, vamos aguardar aqui. Bom, esses foram os 4 gases usados na Primeira Guerra Mundial. Lacrimogêneo é claro. Todo mundo conhece. Lacrimogêneo nos olhos, a boca e tal, dá dor de cabeça, doença respiratória. O segundo, tosse, vômito, irritação, em uma grande concentração mata aos poucos. Às vezes o pessoal fica cambaleando, vomitando sangue, né, dependendo do gás. Fosgênio. Esse foi o pior gás, na opinião de alguns. Esses dois disputam entre o pior gás da Segunda Guerra Mundial. Porque o gás fosgênio, ele é invisível. E aí, coleguinha? Você não sabia que estava sob um ataque de gás. Diferente da lacrimogênio, que você viu uma fumaça cinza, e principalmente o cloro, que você viu uma fumaça verde. Mas não dava nem pra sentir um cheirinho? Não, nada. Geralmente o pessoal usava alguns animais pequenos, pássaros, canários, alguma coisa para detectar gases diferentes. Eu não sei se era usado no caso do fosgênio. Mas na Primeira Guerra Mundial a gente tinha os famosos toupeiras. Eles eram homens que cavavam, eu esqueci de colocar, mas também já tem 64 imagens, então não ia colocar mais. Eram homens que cavavam túneis por debaixo da trincheira inimiga para plantar explosivo lá. Aí ocorreu uma explosão debaixo da trincheira do inimigo. Teve uma explosão criada numa batalha que ela só foi superada pela bomba nuclear, de tanta TNT que foi colocada lá. Nossa e de Senhora. tão poderosa que a explosão foi. Só uma bomba nuclear conseguiu superar aquela explosão. Eles eram soldados que estavam acostumados a trabalhar em esgoto e manutenção nas cidades. Eles eram tanto ridicularizados pelos outros demais soldados na batalha. Também, né? Trabalhar em esgoto, imagina, tu vai pra guerra sendo que tu trabalhava em Os esgoto. soldados, eles ridicularizavam um pouco. Eles tinham uma tática que os inimigos não tinham, que fazia com que eles cavassem mais rápido. Ok. Bom, a gente perdeu parte da gravação, meu celular aí parou com uma atualização e aí deu problema. Bom, como eu estava explicando, teve esses gases, né, que eram um problema. Os toupeiras, eles cavavam para colocar explosivo e eles levaram um pássaro pequeno, um tipo de canário, porque se algum gás, seja gás natural ou seja gás do inimigo, fosse jogado, o pássaro morria, já que o gás não era visível, não tinha cheiro. E ao você ver o canário morrendo ou desmaiando, você levava o pássaro e todo o seu equipamento para fora do túnel para fugir do gás. Eles, inclusive, eram soldados muito desprezados, mas eles participaram de umas missões muito importantes. Uma delas criou uma explosão tão gigantesca debaixo da trincheira inimiga que só foi superada pela bomba atômica anos depois. Eu tinha as imagens dos gases aqui, né, o fosgênio e o mostarda, que eles disputavam, não precisa voltar, eles disputavam para ver qual era o pior gás da Segunda Guerra Mundial. Um era furtivo, você não via ele chegando, ele chegava e matava, e o segundo causava náuseas, queimaduras e bolhas. Você muitas vezes poderia ter no seu trato respiratório uma queimação muito grande até você morrer. Você era asfixiado, formava bolhas e mucosas na sua pele. E aí a gente entra nos tanques. O Mark I, como o Marcos disse, ele era um tanque feio. Muito feio. O tanque, eles tinham uma movimentação limitada, os canhões eles eram nos lados. Eles giravam assim para poder disparar, eram 2 canhões. Maneiro. Aí tinha aqui a torre de artilharia. A diferença do Mark I
e macho e o fêmea, que eram duas variantes. Se eu não estou enganado, o Mark I tinha um canhão e o Mark, que é o macho, e o modelo fêmea tinha duas metralhadoras, se eu não estou enganado. Posso estar invertendo. Ele servia para baixar trincheiras. Assim que os alemães viram, eles acreditavam que precisavam de um modelo também. Então eles tentaram vários modelos, mas esse primeiro modelo de tanque aqui tinha dificuldade para atravessar a trincheira. Então eles criaram o segundo modelo, que nunca tinha entrado em operação. Teve uma variante russa que era muito ruim. Né? A variante russa que era muito ruim. Meu Deus, parece uma bicicleta. Até que os alemães criaram esse aqui, o A7V. O A7V, ele era um tanque que tinha uma blindagem excelente, né? Mas ele não foi tão produzido. Era muito comum os alemães roubarem o Mark I para eles poderem usar. Do Mark I ao 4, que eram as variações desse tanque. Na Primeira Guerra Mundial ainda foi criado esse tanque. O FT-17, ele basicamente foi usado na Primeira Guerra Mundial e até mesmo na Segunda Guerra Mundial ele chegou a ser usado. Foi o primeiro tanque que tinha capacidade de girar a torreta para disparar. Alguns tanques carregavam ferramentas na parte da frente, que era para cavar trincheiras e tal, e transportar tropas. No filme da era da extinção de Transformers, nós conhecemos um Transformer, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele usou um desses tanques da Segunda Guerra Mundial. Se eu tiver certo quanto à diferença do tanque macho e fêmea na definição, ele, um macho da espécie arbitroniana, se disfarçou do modo veículo de um tanque modelo fêmea da Terra. E era o que tinha duas metralhadoras. Pode passar, Marcos? Ok, os aviões. Os aviões da Segunda Guerra Mundial, como eu falei no início, não tinham aquela capacidade muito grande de fogo no início. Eles eram usados só para poder um visualizar o outro. Uma das soluções foi criada pelos alemães, com esse avião aqui, que ele tinha uma metralhadora sincronizada com a asa. O que significa que temos aqui a outra foto. Temos uma hélice que é dupla, não é igual aos outros, ela é dupla. Quando for disparar, a bala passa por aqui, passa de novo, dispara de novo e fica nesse ciclo, sincronizada com a hélice para não pegar na hélice e quebrar. Só os alemães tinham essa tecnologia no início. Uau! Então os alemães por muito tempo tinham esse avião, esse monoplano, diferente dos outros, que eram biplanos e até triplanos, como o Barão Vermelho, e tinha uma metralhadora, apenas uma, que era sincronizada. A solução dos aliados foi duas: criar um avião cujo motor era atrás, e aí a metralhadora acabou ficando na frente, ou criar um avião que tinha a metralhadora em cima da asa superior. Só que aí o piloto tinha que alinhar o avião, ficar em pé enquanto o avião continua dirigindo e aí mirar. Então ele tinha uma desvantajoso. Com o tempo, os aliados conseguiram essa tecnologia, até adaptaram alguns aviões para esqui, outros para água, cada um recebeu uma variação. E os alemães criaram esse aqui, que foi um dos aviões mais famosos da Segunda Guerra Mundial, não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele tinha uma parte da frente que era feita de metal, duas metralhadoras que disparavam numa velocidade muito maior, taxa de tiro. Basicamente, onde dispara o avião caía, já que os aviões eram feitos de madeira, lona e algumas hastes de metal leve. E aí, por muito tempo, as batalhas ficaram um x1 no ar. E os aviões perderam a função de aquecimento. Foi mal, vai. E os aviões acabaram perdendo por um tempo a função. Vai pra crise 29 ali daqui a pouquinho, mas... Aí, pronto. Eles continuaram sendo usados para reconhecimento, mas a função principal passou a ser essa. Como eram usados dirigíveis na Segunda Guerra Mundial, que aqueles balões grandes para realizar bombardeios em cidades, sim, os aviões passaram a ter a função de interceptar esses dirigíveis. Faz sentido. Principalmente quando criou a munição de fogo, né? A munição explosiva. Porque os morteiros nem todos tinham a capacidade de atingir um dirigível no ar. Isso foi avançando mais para o final da guerra. Foi criado o Barão Vermelho, foi o piloto mais famoso, foi um dos primeiros asas da guerra, que era o cara que mais abatia. Ele começou com esse modelo, mas terminou a guerra com um triplano, que tinha um arrasto maior, mas ainda assim ele acabou se tornando um dos melhores pilotos da época, apesar de ter sido abatido. E o primeiro avião bombardeiro da história foi o avião do Império
do Império Russo, antes da União Soviética. Ele foi o primeiro avião bombardeiro. Ele tinha 4 hélices, a capacidade de pousar com esquis, porque neve, Rússia, acho que já é esperado. Artilheiros nas torres para pegar aviões que estavam voando na parte de cima. Logo, os alemães criaram sua própria versão de bombardeiro, que tinham esses motores laterais, apenas 2, não precisavam de 4 igual eles, rodas muito grandes, inclusive, e eles tinham 3 artilheiros, algo que era uma vantagem muito grande na época, porque basicamente você se protegia em todas as direções. Você pode passar agora, Marcos? Vamos aguardar. E basicamente a Primeira Guerra Mundial, que começou no modelo de trincheira, com cavalaria, espionagem e os sistemas mais antigos, terminou com tanques, aviões, soldados de infantaria e grandes colunas aliadas. Então, basicamente, evoluiu inclusive o uso de armas químicas precisas para a batalha. Em pouquíssimos anos. Isso. Foi só a Primeira Guerra? E é esse o contexto. A Primeira Guerra Mundial ela se encerra dessa forma, causando muitos danos. Aí o que ocorre é a crise de 1929. A grande quebra. Já vamos terminar por hoje? Não? Vamos.